E afinal de contas, o que é uma gamela posicionadora? Você tem essa dúvida? Fica comigo até o final que eu vou te explicar. Eu sou a Bel Ferreira, fotógrafa de recém-nascidos, e hoje eu vou te falar sobre a gamela posicionadora. Antes de chegar na gamela posicionadora, eu quero te contar rapidamente como isso aconteceu na minha vida, como é que eu conheci, afinal de contas, a gamela posicionadora. Esse vídeo não é sobre como utilizar a gamela posicionadora, mas sim o que ela é e para que exatamente ela serve. Eu conheci a gamela posicionadora em 2013, aproximadamente setembro de 2013, que foi quando eu fui fazer o meu primeiro curso de fotografia newborn fora do Brasil. Naquela época eu já tinha feito cursos no Brasil e eu fui fazer meu primeiro curso fora. E então eu conheci, através desse curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, a gamela posicionadora, sendo utilizada para posicionar o bebê no puff. E eu fiquei encantada com aquilo, eu nunca tinha visto aquilo no Brasil, nunca ouvi falar, nunca vi nenhuma das referências utilizar naquele momento, naquele período, naquela época. Então eu comprei a minha primeira gamela posicionadora, que na verdade eles nem utilizavam esse nome, era só uma gamela mesmo. Mas eu comprei a minha primeira gamela para posicionar o bebê lá nos Estados Unidos mesmo naquela época. Trouxe para o Brasil, apanhei até conseguir utilizar ela de fato para posicionar o bebê, mas eu não desisti até conseguir. E no momento em que eu consegui utilizar, então eu comecei a disseminar o uso da gamela posicionadora. Mas acontece que no Brasil não tinham lojas de prop que vendiam essa gamela. E era muito difícil as pessoas comprarem de fora porque era sempre taxado naquela época. E aí eu comecei a pesquisar e tentar achar gamelas que fossem parecidas com aquela que eu tinha para que as pessoas, os outros fotógrafos que queriam muito utilizar, pudessem ter acesso. Então eu encontrei uma vez numa loja de artigos religiosos e funcionou. Não era exatamente igual a que eu tinha, mas ela estava dando um jeito. Então avisei as pessoas e começou a esgotar esse tipo de gamela nessas casas de artigos religiosos também. Até que então um dos meus fornecedores, que eu já trabalhava com uma parceria nessa época, e eu já pedia há muito tempo para desenvolver uma gamela para que as pessoas aqui no Brasil pudessem usar, enfim, eles decidiram fazer isso. E nós contribuímos fazendo todos os testes para chegar no tamanho adequado. Porque aquela primeira que eu tinha, que eu trouxe dos Estados Unidos, eu achava que podia ter ainda algumas modificações para ficar perfeita. E agora eu vou te apresentar aqui algumas gamelas. Aqui você está vendo algumas opções de gamelas. Todas essas aqui que eu trouxe são gamelas, todas. Mas o que acontece? Essa é uma gamela que eu posso utilizar tanto para fotografar recém-nascido quanto para fotografar bebês maiores. Mas não dá para eu utilizá-la como gamela posicionadora. Vamos descartar ela para esse recurso. Essa também é uma gamela que eu uso bastante para newborn e adoro. E mesmo que eu possa posicionar o bebê aqui, não é possível usá-la no puff como gamela posicionadora. Apenas como gamela, como um prop tradicional. Então, descartamos. Essa também é uma gamela. Mais larga, mais rasa, que eu posso usar com acompanhamento ou bebês maiores e também com o newborn, mas não dá para utilizar como gamela posicionadora, então a gente vai descartar. E essa, parecida com a anterior, só que um pouco diferente, mais alta, um pouco mais estreita, também posso utilizar tanto com o newborn quanto acompanhamento, mas não é possível usar como gamela posicionadora. Então a gente descarta. Por fim, e mais importante, e não menos importante, a gamela posicionadora. Essa é a gamela posicionadora. Mas afinal de contas, para que serve a gamela posicionadora? A gamela posicionadora, ela serve como um prop, você pode colocar no chão e dá para fazer todas as poses com ela, com o bebê recém-nascido, mas ela também foi desenvolvida para você utilizar no puff. Como assim? Você coloca ela no puff, coloca as mantas em cima e faz todas as poses com o bebê recém-nascido utilizando a gamela posicionadora. E aí vem a pergunta, por que todas as outras que eu mostrei aqui não servem? Porque a gamela posicionadora, ela foi desenvolvida justamente para ser posicionadora, ela tem um tamanho adequado para isso. E não vai funcionar você usar outras gamelas que sejam mais rasas, mais fundas,
mais largas ou mais estreitas. Tem que ser a gamela posicionadora. Então agora que você já sabe o que é uma gamela posicionadora, na hora de você buscar isso, quando você entender que precisa disso para sua sobrevivência, assim como eu, você já sabe que gamela vai servir para você posicionar o bebê no puff. Somente a gamela posicionadora. Você já usa a gamela posicionadora? Eu uso desde 2013, como eu falei, né? Não consigo viver sem. Mas e você? Já usa? Se não usa ainda, tem vontade de usar? E se já usa, como a sua vida mudou depois de utilizar a gamela posicionadora? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você chegou até aqui, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá um like, ajuda o nosso canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdo de valor para você. E não esquece de ativar o sininho para você ser notificado cada vez que receber um novo vídeo aqui no nosso canal. E não precisa sair agora, eu vou sugerir algumas opções de vídeo para você continuar maratonando aqui comigo. A gente se vê no próximo vídeo, até lá!